E aí, gente, tudo beleza? Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática nessa nossa aula 8. Estamos aqui com o material de estudo em casa fornecido pela Secretaria de Educação. Então vamos aqui à primeira questão. Primeiro exemplo, gente. Tem um exemplo aqui, certo? E é o seguinte, a habilidade é essa daqui, gente, ó. Identificar a propriedade de triângulos pela comparação das medidas de seus lados e de seus ângulos. Aí, gente, bem interessante aqui, ó, comparar através das medidas dos lados e dos ângulos. Lembrando que esses ângulos, eles são ângulos internos do triângulo, tá, gente? Se nós pegarmos aqui, vou tentar fazer um triângulo qualquer aqui para vocês, tá, em vermelhinho mesmo. Esse triângulo qualquer, ele tem três ângulos internos, né? Por esse nome, triângulo. Vou chamar aqui de ângulo alfa, ângulo beta e ângulo gama. A soma desses três ângulos, obrigatoriamente, alfa mais beta mais gama, tá? Parece um Y aí, é 180, tá? Muito importante pra gente, muito importante. O perímetro, né? Se eu chamar aqui esse lado de A, B e C, seriam as suas medidas em metros, centímetros. O perímetro desse triângulo é A mais B mais C, tá? Uma outra coisa interessante de falar sobre o triângulo é a sua altura, tá? A altura é uma reta que vem do ponto mais alto e faz um ângulo de 90 graus com a base, né? Aqui pode ser a sua base. Esse aqui seria a altura. O beta ficou um pouco apagado aqui. E a área do triângulo, a área do tri, bem conhecida já da gente ao longo das nossas aulas, é a base vezes a altura dividido por 2. A altura sempre é representada por H, tá? Essa aqui seria a nossa área da base, dada em metros quadrados, centímetros quadrados. Vai depender de como você está, da unidade que você está utilizando. Também temos a classificação dos triângulos, que eu vou falar posteriormente quando eu estiver explicando as próximas questões, tá? Então fica aqui comigo no vídeo, não sai daí. E vamos agora a este primeiro exemplo. Primeiro exemplo, aqui, ó, na ilustração abaixo, a figura 2 foi obtida a partir da figura 1. Então teríamos aqui a figura 2 maior, né? Figura 2 foi obtida a partir da figura 1. O perímetro da figura 2, que é a figura maior, né? Maior. Em relação à figura 1, que é a menor. Só para a gente se orientar. Ficou. Aí se ficou, ele está perguntando, ele vai completar com os itens, certo? Ficou reduzida à metade, imediatamente, inalterada, duplicada ou quadruplicada. Espera aí, gente. Se nós temos que a figura 2, perímetro da figura 2 foi obtida a partir da figura 1, o que foi que aconteceu aqui? Cresceu, né? Então eu já posso eliminar. Não reduziu. O perímetro, como vimos, é a soma dos lados. Inalterado? De jeito nenhum. Alguma coisa aconteceu. Ou duplicou ou quadruplicou. Aí agora nós vamos calcular o perímetro da figura 1, tá? E o perímetro da figura 2. E para isso é necessário lembrar uma regra dos quadrados. Olha só, aqui nós estamos falando de triângulo, mas é necessário lembrar uma regra do quadrado. Vou desenhar aqui um quadradinho para vocês, tá? E o seguinte, esse quadrado, ele nas suas propriedades, né? O quadrado ele tem todos os lados iguais, ó. L, L, L. E só para constar, tem 4 ângulos de 90 graus. Tá bom? E uma coisa interessante, nós temos a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, né, de um dos seus vértices ao outro, e ela tem uma relação muito interessante com seus lados. Vamos chamar aqui de D. Ela mede, deixa eu fazer aqui bem imprensadinho, mas vai dar certo, L raiz de 2. Não importa qual seja a medida do lado aqui, sempre vai ser raiz de 2. Se nós tivermos aqui esse lado aqui, vamos supor 2 centímetros,
né? Nós vamos ter 2 raiz de 2 centímetros. 2 centímetros aqui no nosso exemplo, tá? E nós vamos precisar dessa regra aqui, dessa regrinha, ficou bem pensadinha aqui, para calcularmos o perímetro dessas duas figuras. Então vamos aqui, vamos calcular o perímetro dessas duas figuras. Vamos imaginar que aqui nós temos uma unidade, certo? Não importa qual seja. E vamos lá, vamos calcular da figura 1. 1, 2, tá? Vou botar aqui 2. E aqui nós temos duas diagonais, ó. Então fica raiz de 2 mais raiz de 2. 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2. Porque aqui é 1 e aqui é 1, tá? Então vai ficar mais 2 raiz de 2. As regrinhas das radiciações, quando eu tenho o mesmo radical, eu posso somar. Eu somo 1 mais 1, por isso que dá 2 raiz de 2. E repito o raiz de 2. Agora nós vamos fazer a figura 2. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 mais. Agora vamos contar raiz de 2. Ó. Raiz de 2 mais outra raiz de 2. 2 raiz de 2. 3 raiz de 2. 4 raiz de 2. Olha só, gente. Agora, olhando para cá, ó, da figura 1, que é essa aqui, ó. Para a figura 2, que é essa aqui. O que foi que aconteceu aqui com os números? Quadruplicou. Então, é como se eu tivesse pego aqui a figura 1, ó, figura 1 e multiplicado por 4, assim, numa distributiva. Ó, 4, ou melhor, desculpem, gente. Quadruplicou não. Eu ia cometendo um erro, né, ó. Quadruplo a gente confunde. 2 duplicou. Porque olha só o que acontece. 2 vezes 4. Ou melhor, 2 vezes 2. 4. Olha só. 2 vezes 2. 4. Então, duplicou. Duplicou. Certo? O que aconteceu aqui foi que duplicou. Tá, pessoal? Agora eu vou dar algumas dicas a respeito da questão 1. Vou fazer aqui um exemplozinho. Deixa eu pegar aqui uma outra figura, tá? Pegando aqui uma outra figura, para que vocês possam resolver essa questão aqui sem nenhum problema. Olha só, vou pegar aqui outras figurinhas, tá bom? E vou dizer que aqui vale 70, aqui vale 35, e vou dizer que essa altura aqui, sei lá, eu acho que ela vale... Aqui vale 25. E aqui vale quanto? Né? Veja, gente, que o que está acontecendo aqui? De acordo com o enunciado da questão, isso aqui é proporcional. Tá? Se isso aqui é proporcional, o que acontece? A metade, ó. Daqui para cá eu reduzi pela metade. Então o que vai acontecer daqui para cá? Também vai reduzir pela metade. Então fica fácil você resolver essa questão. Essa primeira questão, né? Ali seria o primeiro exemplo. Agora a primeira questão. Agora para a questão 2, você precisa aquela relaçãozinha lá, que os ângulos internos de um triângulo, alfa, beta e gama, valem 180 graus. Aí veja só, vou fazer aqui uma outra figura para vocês. Tá? Vou pegar aqui dois triângulos dessa mesma forma aí, olha só. E vou atribuir valores para esses triângulos. Vamos associar aqui, eu vou chamar aqui de A. Não, vou chamar de A não, vou chamar de... Terminou ali no D, né? Aqui, vou chamar de E, F, G, H. Então esses aqui são os vértices, encontros, são os pontos com letras maiúsculas. E eu tenho ângulos aqui. Tenho ângulos, certo? Aqui eu chamo de ângulo E, assim, ó. Ou eu posso chamar de ângulo F, E, G. Aqui um G, tá? É um G. Então eu posso simplesmente chamar de ângulo E o ângulo FG, FEG. E aqui do mesmo jeito, ó, ângulo G, ângulo F. Aqui também o ângulo F, né? Ângulo F, não tem nenhum problema. Ângulo G, desse segundo triângulo, ângulo H. Isso são só notações. Deixa eu até limpar aqui a nossa figurinha. Basta isso aqui. Ok? Qualquer coisa você pausa o vídeo aí. Aí eu tenho que atribuir alguns valores aqui. Vamos supor que aqui seja 60. Aqui seja 60.
Então, qual seria essa medida aqui? Pegando essa relação, né, de acordo com essa relação, aqui tem que ser um número que complete 180 graus, certo? 180 graus. Então tem aqui, ó, 60 mais 60, 120. Para chegar em 180 falta quanto? Falta 60, que é um triângulo equilátero, né? Somente o triângulo equilátero é que possui os três ângulos medindo 60 graus, tá certo? Aqui também, né, deixa eu colocar aqui outros valores para cá, ó. Vamos supor que aqui seja 70, aqui seja, eu estou colocando valores aleatórios, seja 60, que provavelmente é um triângulo escaleno. Esse ângulo que eu vou chamar de y, quanto pode ser y? Tem que ser um número que complete 180 graus. 70 mais 60, nós temos 130. Para chegar em 180, 150 graus. Então o y aqui vale vale 50 graus. Tá? Aqui nesse x aqui ele vale 60 graus. Certo? Então, com base nesse exemplo, tentem resolver essa questãozinha que está lá para vocês gabaritarem no Cantinho do Guerreiro. Então vocês estão aqui no Cantinho do Guerreiro, tá? Então vamos dar procedimento agora, pessoal. Vamos mudar um pouco de conteúdo. Agora vamos falar, reconhecer círculo, circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. Em relação à circunferência, pessoal, é o seguinte. Deixa eu fazer uma outra circunferência aqui, ó. Bonitona, perfeita. Vocês têm que entender que na circunferência você tem um centro, você tem um raio, tá? Que é a distância do centro até um ponto da circunferência. Aí você tem que entender o seguinte: circunferência é essa linhazinha aqui, ó. E o círculo é a parte de dentro, que eu posso calcular a área. O círculo é a parte de dentro, a circunferência é a linha, o contorno. O círculo eu posso calcular a área. E circunferência eu calculo comprimento. Círculo eu calculo área. E circunferência eu calculo comprimento. Certo? E para isso eu preciso da medida do raio. O que é o raio? É essa distânciazinha aqui. Eu também posso calcular, colocar ela em qualquer canto aqui, ó. Em qualquer canto. Também nós temos a corda. A corda é isso aqui, ó. Se eu pegar dois pontos aqui, A e B, em qualquer que seja os pontos que não passe, né, pelo centro, certo? Porque passando pelo centro, o que é que acontece? Passando pelo centro, eu tenho a continuação do raio, certo? E o raio mais o raio, ó, olha só, daqui desse ponto P até esse ponto H, aqui é um ponto C de centro, né? O segmento do ponto H do ponto P vale o que? R mais R, vale 2R. E 2R, pessoal, é diâmetro. Diâmetro, tá? Diâmetro. Então, e também o diâmetro dividido por 2 é igual ao raio. Muito importante essas relações aqui que eu acabei de mostrar para vocês, pois elas vão resolver muitas questões, tá? O 2 vezes o raio é o diâmetro. O raio dividido por 2, ou melhor, o diâmetro dividido por 2 é igual ao raio. E o raio é a distância do centro da circunferência até um ponto, certo, da periferia dessa circunferência. Então, esses aqui são os elementos, tá? E algumas de suas relações. E também ele falou aqui de ângulo central, né? Vamos falar aqui o que seria ângulo central. Pegando já essa circunferência aqui da questão, o ângulo central seria esses dois raios aqui, né? Deixa eu pegar preto. Aqui o raio. O ângulo central seria esse aqui, ó. Que 3 horas, né? Aqui seria 90 graus, o ângulo reto. E o arco, pessoal, seria deste ponto, vou chamar de ponto A e ponto B. Seria o arco que a gente representa assim, ó. Ele também vai ter 90 graus. O ângulo central, ele tem a mesma medida do arco projetado por os raios, tá? Então aqui não tem muito segredo. Pega essa propriedade, né? O ângulo central tem a mesma medida que o arco tem a mesma medida que o ângulo central. Aqui não tem segredo. O ângulo central é 90 graus e o arco correspondente, certo? Seria esse arco formado aqui, também mede 90 graus. Tá beleza, gente? Olha só o que diz a questão 3, né? Dando continuidade. Aqui, gente, dá para resolver com essa relação aqui, tá? Não tem muito segredo.
Não tem muito segredo. Olha só, esse raio, aqui é o raio, aqui também é raio, só que seria um raio 1, né? Aqui seria um raio 2, são iguais. Quando você conseguir encontrar aqui o diâmetro ou a medida de um desses raios, basta que você faça aqui o que é devido. Não tem muito segredo, tá, gente? Não tem muito segredo aqui. Qualquer coisa vocês vão me perguntar, beleza? Vamos dar continuidade. Aqui, gente, muito bacana essa questão, certo? Você tem um quadrado aqui dentro. E a diagonal do quadrado, vocês sabem quanto vale. A diagonal de um quadrado vale L raiz de 2. Tá? Vale L raiz de 2. Estou só lembrando aqui para vocês a respeito dessa questão. E ó, quando eu tenho daqui do ponto D até o ponto B, eu tenho o quê? Eu tenho o diâmetro. Diâmetro da minha circunferência. E esse diâmetro é igual a quem? Esse diâmetro é igual à diagonal do meu quadrado. Então vai ter alguma relação aqui. Se ele me der o lado do meu quadrado, eu não li a questão aqui, eu nem estou lendo a questão. Se ele me der esse lado aqui do quadrado, ó, eu já encontrei praticamente tudo. Ok? Vamos dar continuidade. Agora temos mais uma competência, mais uma habilidade, né? Mais um descritor. Resolver problemas envolvendo cálculo de áreas de figuras planas. Aqui, pessoal, nós temos um trapézio. Figuras planas nós temos algumas, né? Uma das mais importantes é o quadrado, é o triângulo, tá? Aqui nós temos o trapézio, que diz assim esse exemplo: de um pedaço de cartolina quadrangular com 6 centímetros de lado, tá aqui, ó, como mostra a figura, foram retirados 2 triângulos com medidas indicadas na figura. A área do papel que sobrou em centímetros quadrados. A área tem que ser em centímetros quadrados, porque todas essas medidas aqui são centímetros quadrados. Gente, olha só. Aqui, a única coisa que você tem que saber aqui, além da área do trapézio, né? A área do trapézio, que é a base maior, mais a base menor, chamada de Bzinho, vezes a altura, dividido por 2. É importante que você lembre essa área, tá? A fórmula dessa área. Você vai ter que deduzir quanto mede isso aqui, ó. Seria a base menor, tá? E essa aqui seria a base maior. E ainda você teria que deduzir a altura, só que a altura ela já dá subentendida, ó. Quanto mede a altura? Igual ao lado do quadrado. Aqui é 6, a altura mede 6, está tudo em centímetro aqui, né? Aqui também seria a altura, ó. Faz um ângulozinho de 90 graus com a base. Esse é o conceitozinho de altura. Então, veja só, eu retirei 1 centímetro daqui, 1 centímetro daqui. Se lá embaixo é 6, aqui ao todo também é 6. Então, 6 menos 2, se eu tirei 1 centímetro daqui, 1 centímetro daqui, eu tirei 2 centímetros. 6 menos 2, eu tenho 4. 4, vamos colocar aqui os dados da questão, ó. Então, a minha base menor é 4. Minha base maior é 6. A minha altura também é 6. Joga na fórmula, né? Vamos jogar na fórmula aqui, mudando a cor. Então, eu tenho aqui 6, que é a base maior, mais a base menor, que é 4, parênteses, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Aqui você faz o cálculo da forma como você achar melhor. Eu gosto de dividir logo aqui. 6 dividido por 2 dá 3, tá? Aí eu somo aqui dentro. 6 mais 4, 10. Só me resta 10 vezes 3, que é 30 centímetros quadrados. Não esqueçam disso. 30 centímetros quadrados. Opa, que coisa esquisita. Tá? Sendo aqui a alternativa D. Então, eu preciso saber dessa área aqui, né, do trapézio. É bom que você faça uma revisão diária, rapidinho, faz uma pesquisa aí. E também a chave da questão estava aqui, ó. Beleza? Vamos dar continuidade. O que resta aqui na questão 5? A questão 5 é bem tranquila, né, pessoal? A área do retângulo. Você tem que apenas fazer aqui. Deixa eu dar uma dica para vocês, ó. Acompanhar aqui, né, ó.
acompanhando aqui, fazer as devidas subtrações e tal. Acredito que seja uma questão bem leve, certo? Vamos prosseguir. Qualquer coisa, me chama aí. Mais uma vez, a área do trapézio que vai testar, né? Realmente se você conseguiu compreender a área do trapézio. Aqui a base maior, aqui a base menor, aqui a altura, jogou na forma. Interpreta se tem mais alguma coisa aqui. É um trapézio isósceles, porque esse ladinho é igual a esse ladinho aqui, tá? Essas rampas. Todo o contexto da questão a gente interpreta se tem mais alguma coisa, mas se é um trapézio, se é para você calcular a área, você precisa destes elementos: base maior, base menor e altura. Volta lá o vídeo, ver a área do trapézio. Vamos para frente. Gente, olha só, conteúdo muito bom. Resolver problemas envolvendo volume. O detalhe dessa questão aqui é que é um volume de uma figura, digamos, irregular, né? A gente chama de não convexa, tá? Aqui você precisa ter só a noção que a explicação do próprio material já é muito boa. Você precisa dividir as figuras, a figura em paralelepípedos, tá? Fazendo isso, você vai conseguir verificar o volume de cada um. E eu acredito que ele vai estar pedindo para somar, né? Deixa eu ler a questão. Calcule o volume da figura abaixo. Sim, eu tenho que somar, né? Aqui, tenho que somar. Vou calcular desse paralelepípedo aqui embaixo, ó, tá? Vou calcular desse aqui, né? Opa, desculpa, gente. Vou calcular aqui, ó. Então, eu tenho dois paralelepípedos, tá? Deixa eu tentar fazer eles aqui do lado. Deixa eu tentar fazer eles aqui. Vou colocar aqui de vermelho as partes que dá para ver, né? Aqui eu vou só colocar só para... E de azul as partes que estavam escondidas, azul ou preto. Pronto, aqui estava escondidinho aqui, ó. Estava escondido. Aí olha só as medidas. Até aqui é 15. Opa. Até aqui é 15, seria essa altura. Aqui é 10, uma largura, tudo em centímetros. E aqui 20. É só o que eu preciso para calcular o volume dessa primeira figura aqui, tá? Vou chamar aqui de figura 1. Então o volume aqui fica... Volume da figura 1. 20 vezes 10 vezes 15, tá? 20 vezes 10 vezes 15. Então, facinho aqui em 20 vezes 10 eu tenho 200. 200 vezes 15. 200 vezes 15 aqui, tranquilo. Só enganchei um pouquinho. 200 vezes 15, vamos fazer aqui. Aí seria 1.500 mais 1.500, fica 3.000. Pronto, 3.000. Rapidinho, 3.000 centímetros cúbicos, tá? Quando nós estamos trabalhando em volume, é centímetros cúbicos. Quando a figura 1, nós temos que é 3.000 centímetros cúbicos. Agora fica a figura 2 aqui em cima. Figura 2, eu vou só tirar ela, levantar ela um pouquinho. Vamos lá, pegar a funçãozinha de desenho aqui, ó. Figura 2, estou separando as figuras. Não tá ficando perfeito, tá? Pronto, feito isso, aí vamos lá, ó. Aqui, essa largura aqui, ó, é 10, tá, gente? Ó, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10. Todos os pontozinhos aqui é 10, tá? A altura ele também me dá, ó, que é 15. 15. E essa altura aqui, 15, já praticamente resolve tudo, né? Agora veja o seguinte. Aqui em cima ele me diz que é 10, ó. Aqui, ó. Aqui é 10. Aqui é 10, tá? Diz que aqui é 10. Então já dá para mim, já tenho aqui 3 dimensões, ó. Tenho largura, comprimento e altura. Ele coloca aqui em cima, né? Que a pessoa que só consegue fazer assim, ó, quando tá assim, se confundir, né? Mas vocês não são dessa forma, não. Então, se eu tenho largura, comprimento e altura, pronto. Volume da figura 2, 10 vezes 10 vezes 15. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 15, 1.500. A figura 2, né? Aí o que eu tenho que fazer? Agora eu junto as figuras, ó. Somo 1.500 mais 3.000. Quanto? 4.000.
4.500. 4.500. Você tem apenas que saber separar a figura. Assim também como uma figura plana. Aquela lá que nós vimos. Eu disse que era uma questão leve. Vale até a pena. Pronto, essa aqui. Você tem que só saber separar as figuras e extrair as medidas, né? Ó, se aqui é 2, aqui também é 2. Esse trechinho aqui, ó. Esse trechinho aqui é 2, que são as propriedades do retângulo. Certo? Então vamos dar prosseguimento. Vamos lá. A figura 7, tá, gente? Ou melhor, desculpa, a questão 7, tranquila também, né? A área do retângulo, só para constar, né? A área do retângulo, aqui. Eu tenho um retângulo, ele precisa ter aqui ângulos de 90 graus. Faz com que ele fique bem equilibrado. A área do retângulo aqui seria a base, a parte está fixada no solo aqui imaginário, né? E a altura. Então a área do retângulo é base vezes a altura. Tu vai só separar as figuras aqui, ó. Tentar extrair os lados, né? Que são compartilhados. E mandar brasa. Questão super leve. Outra questãozinha de volume, tá? Pronto, exatamente. Se fosse para calcular a área, né? Só eu acabei de verificar uma coisa aqui. Aí você vai montar essa caixa aqui, né, gente? Você vai montar. Um vídeo bem natural, gente. Eu sempre só faço vídeo assim. Você vai, na verdade, montar a caixa aqui, ó. Na hora que você monta a caixa, você tem que ter a capacidade de extrair quem é a sua altura, quem é a sua largura, quem é o seu comprimento. Questão super interessante. Olha só. Gente, agora você precisa aqui dessa relaçãozinha de ml e de litros, tá? A 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, tá? Que seria também litros. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, assim como 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, tá? Corresponde a 1 litro. Então vai precisar dessas medidas. E aqui, pessoal, olha só. Ele vai dizer o seguinte. Vou até ler essa questão que ela vai ser bem legal. Os vasilhames A e B, que são esses aqui. E ele me dá a capacidade deles, tá? Estão cheios com água e o vasilhame C de formato cúbico está vazio. Despejando a água de A e B em C, este ficará completamente cheio. Dessa forma, quanto centímetro é a medida de cada aresta? Pessoal, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo essa questão. Despejando aqui, ó. Despeja aqui e despeja aqui. O que eu estou fazendo? Estou somando a capacidade, tá? Aí tu vai conseguir ter uma capacidade, né? A soma dessas capacidades em ml, tá? Isso aqui será em ml. Depois tu vai fazer o seguinte. Tu vai converter o ml para centímetro cúbico. É bem fácil, ó. 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. A relação de 1 por 1 é bem tranquilo, né? A conversão bem básica. Só que depois você vai tirar o resultado disso aqui, você vai tirar a raiz cúbica, tá? Porque aqui o cubo são tudo igual, ó. A e A. A vezes A é o volume do cubo. Tá? Desculpa aqui. A vezes A é o volume do cubo, que dá A ao cubo. E para me saber quanto vale A, eu tenho que tirar a raiz cúbica de A ao cubo, tá? Em outras palavras, você vai tirar a raiz cúbica desse resultado aqui, ó. Tá? A raiz cúbica desse resultado, que deve ser um número bem tranquilo, tá? Pode fazer tentativa e erro, mas pesquisa aí como é que tira a raiz cúbica. E na nossa live eu posso também estar tirando essa dúvida, como tira a raiz cúbica e lembrando da raiz quadrada. Vamos aqui para frente. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo já. Nós já estamos 29 minutos de vídeo. Vamos dar uma pausa para o vídeo não ficar muito longo.